não somente aprendeu, mas muito nos ensinou. Com a sua presteza, sensibilidade, delicadeza litúrgica, muito nos ajudou a rezar. Obrigado, meu irmão, e uma feliz Páscoa para o senhor. Queridos coroinhas, ministro extraordinário da comunhão eucarística, servidores da liturgia, do canto da palavra, Cristo ressuscitou, eis a nossa Páscoa, venceu a morte. Mas entre nós, que estamos super felizes, felicíssimos estamos, por celebrarmos a Páscoa. Quero, com esta mesma felicidade, ainda saudar meus ex-paroquianos que estão aqui presentes, de Riacho das Almas. Muito obrigado, Marinalva, que veio passar Páscoa conosco este domingo. Da paróquia de São José dos Bezerros, Dona Nicinha, Wagner, obrigado pela presença amiga e fraterna. É sempre bom recebê-los e tê-los entre nós. Hoje pela manhã recebíamos um grupo de 10 pessoas e um batizado, e hoje à noite vocês, muito alegra o meu coração. Feliz Páscoa também para os bezerrenses que estão rezando conosco, Eliana Helene Juarez, que todos os domingos compartilha e divulga esta Santa Missa. E você que está do outro lado, uma saudação pascal aos internautas. Dizia há pouco, estamos felicíssimos porque Cristo venceu a morte e ressuscitou, e esta alegria deve invadir a alma e o coração de todos nós. Mas entre nós há uma tristeza, há uma dor, há uma ferida na alma, há um sentimento de profunda tristeza com duas famílias que estão aqui entre nós nesse dia. Aliás, 3 famílias. A família do nosso irmão José Henrique, 7 dias, Dinã, Fátima estão aqui com seus outros familiares, Deus os console. Também os familiares de Brunice Araújo Feitosa, também 7º dia, e uma família, Carla e Alexandre. Onde está esse casal? Carla e Alexandre, onde está o casal? A mamãe está onde? Aqui. Deus console e conforte vocês. Vieram fazer a memória de um anjinho. Quantos meses tinha? Ou anos? Com 7 meses. Um anjinho. Veja como é a vida. A família de São José Henrique, que viveu mais de 90 anos. E esta família que conviveu apenas 7 meses. E aqui, no altar da Eucaristia, na presença de Cristo crucificado, a dor é a mesma e o consolo também é o mesmo. Nós nos unimos a vocês neste domingo de Páscoa para lhes dizer: coragem, força, confiança. Certa vez perguntaram ao Papa Francisco se tinha alguma coisa que ele não sabia responder, e se já lhe perguntaram perguntas que ele não tinha resposta. Numa entrevista, o Papa Francisco, grande Papa, homem sábio, humilde, homem sereno, cheio de Deus, sapientíssimo, porque é o sumo pastor da igreja. E eles têm sim, tem uma coisa que eu não entendo e que eu não sei responder, é porque as crianças morrem. Por que um bebezinho morre? Por que uma criança morre? E somente quem passa pela dor sabe quanto isso é difícil, não é? Eu me coloco no lugar de vocês, porque nossa família certa vez passou por isso 4 vezes. 4 vezes. A minha irmã mais nova perdeu 4 filhos. Nascia e poucas horas morria. 4 filhos, sucessivamente. Depois, a graça de Deus, ela teve a oportunidade de ter outros filhos, e teve 2 crianças, Maria Vitória e Maria Isabel, como sinal e resposta de Deus, fruto de uma promessa, fruto do amor de Deus. Mas isso só para partilhar com vocês e dizer: quando se perde um anjinho, um ente querido, a dor parece que é mais doída, desculpa a redundância, dói mais. No entanto, nós podemos atestar e confirmar
que nunca se ouviu dizer que alguém tendo refugiado, se buscado refúgio, consolo, conforto no Senhor e tenha ficado sem o devido consolo. Deus consola a todos, Deus consola a dor, Deus se importa com a sua dor, porque de dor Ele entende, Ele passou terríveis dores, podemos contemplar na última sexta da paixão. Na dor de Cristo, coloque as suas dores, mas na ressurreição de Cristo, coloque a sua esperança, coloque a certeza do consolo e do conforto. Uma coisa eu posso lhe garantir, pela fé, depois desta missa, vocês vão voltar para casa mais leve, mais confortados, mais amparados, porque foram tocados pelo Senhor, porque o Senhor lhes toca na Eucaristia, na palavra e na presença dEle, que vivo está entre nós ressuscitado. Quem confia no Senhor não será decepcionado. Buscai no Senhor refúgio, colocai nele toda a dor, todo o sofrimento, porque depois da dor vem sempre a alegria. É verdade a canção que assim nos canta, mas nem sempre aquela canção é verdade, que quando o mundo pode até te ver chorar, Deus te quer sorrindo. Não, nem sempre. É um pouco de apelo para dizer que a dor vai passar, mas Deus respeita quando estiveres chorando. O chorar é um respeito de Deus por esta experiência. Chorar faz bem, não com um choro de desespero, não com um choro de quem não sabe o que aconteceu, mas um choro de quem tem confiança e sabe que no colo de Deus ninguém fica sem devido consolo e conforto. E quando se apela à sua mãezinha, mais ainda consolo virá. Então que Nossa Senhora cuide desta família. Do anjinho tenha certeza, está cuidado, está guardado, e lá será luz para vocês. Acredite nessa verdade. É um inocente, não conheceu a maldade do pecado, apenas tinha o pecado original, mas se viver, aí o batismo apaga. Morrendo, não é acometido desta culpa, porque Deus, em sua infinita benevolência e bondade eterna, acolhe os anjinhos no seu reino eterno. Não tenha sombra de dúvida disso. E os outros que rezam pelos seus entes queridos, já falei na missa de corpo presente, para José Henrique, para a família de Dília Dinã, para esta família de hoje, de Bruce Araújo. Coragem e força. Hoje é o dia de dizer, porque Ele ressuscitou, a morte não triunfará. Porque Ele ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Porque Ele ressuscitou, nós nele também ressuscitaremos. Outrora São Paulo disse assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito transformará os vossos corpos mortais em corpos espirituais. Portanto, o corpo glorioso de Jesus ressuscitado, nós teremos um semelhante, não mais com as mesmas necessidades desta matéria frágil, que é o nosso corpo mortal, que veio do pó e que ao pó voltará. Esta é uma certeza que nós temos. O Mestre experimentou a morte, nós também experimentaremos. Mas Ele, como Deus, experimentou e ressuscitou ao terceiro dia. E nele nós também ressuscitaremos. Repito e enfatizo essa máxima da nossa fé católica. Nós cremos na feliz ressurreição. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que depois da morte vem a vida verdadeira, que não é essa. É uma ilusão pensar que nós vivemos para esta vida e que esta vida é a nossa vida verdadeira. Ilusão. Nossa vida é fugaz, é passageira. Daqui não se leva nada, senão o bem que se faz. É ilusão pensar que nesta vida nós iremos passar muitos nada. O que é 100 anos, quando muito 120 anos alguém vive, agora parece que o mais idoso do mundo tem 124 anos. Mas o que é isso diante da eternidade, diante de Deus? Viva cada dia de sua vida pensando na eternidade. Não viva pensando somente no dia a dia desta vida, não. Nas conquistas, nas perdas, nos sofrimentos. Claro, naturalmente a gente vai conviver com tudo isso, dar sentido a tudo isso, viver bem tudo isso,
mas com os olhos fitos no Senhor, como disse São Paulo na segunda leitura de hoje, buscando as coisas do alto, aonde está Cristo, não as coisas deste mundo, mas as coisas do alto, aonde está a nossa verdade, aonde está a nossa justiça, aonde está a nossa vida, aonde está a nossa salvação, com Cristo. Mas infelizmente tem muitos que vivem somente pensando nas coisas deste mundo e não se importam com as coisas de Deus. Por isso o apóstolo Paulo conclama, nos convida a todos neste dia: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele. Não é sozinho, é com Ele. Não é com quem quer que seja, é com Ele. Porque somente Ele morreu e ressuscitou após a morte. Nós todos somos comuns os mortais, mas Ele não. Morreu e não morre mais, vive eternamente, vive e não morre mais. Não é um Deus morto, mas é um Deus que passou pela morte e é um Deus vivo, que dá sentido até a morte. E o sentido da morte hoje é olhar para ela e dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado foi apagado com o sangue redentor de Jesus. E esta morte redentora de Jesus, que celebramos anteontem, é a morte redentora que abriu-nos novamente o paraíso, a salvação, para obtermos a vida eterna. Foi isso que São Pedro disse no seu sermão de hoje: comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Não foi história que eu ouvi dizer tão somente, nós estivemos com Ele. Ele comeu e bebeu conosco, Ele se apresentou a nós como suas testemunhas. Sejamos, pois, testemunhas desta fé, testemunha deste fato histórico, que não é somente um fato de história com que ouviu dizer, que alguém cantou, que interpretou e que achou que foi assim ou que foi assado, principalmente nesse mundo moderno, né? Não falta as interpretações equivocadas de tudo, até de uma palavra que você disser, até de uma ação que você fizer, até de um bem que você fizer. Basta alguém olhar e dizer: não, eu não entendi assim, eu achei que foi o mal, então eu vou propagar que aquilo é o mal, quando era um bem. Imagine com as coisas de Deus. Imagine o mundo em que nós vivemos. Obrigado, eu tive sede e tu me deste beber. O mundo em que vivemos precisa dessa luz que é Jesus. Precisa dessa luz que é Jesus. E a todos eu desejo essa luz. Aos que rezam comigo também, pela rádio Santa Cruz FM, que está sendo transmitida também por mais uma rádio, esta Santa Missa. A quem me escuta, a quem me ouve, acolha essa mensagem de Páscoa, não é outra senão esta: não tenhais medo de nada, vencei o medo, vencei o escuro, vencei as trevas, vencei a maldade, vencei o pecado, vencei a desunião, vencei a desilusão, vencei tudo o que te distancia de Deus e tendes uma vida nova em Cristo. Páscoa é a passagem da morte para a vida, escatológica quando morrermos, como experimentaram os que hoje celebramos o 7º dia de Bruce, de José Henrique, do Anjinho, Anne Victoria e de todos os que morreram. Passagem escatológica da morte terrena, biológica, para a vida eterna, sem experimentar a morte eterna. Mas é também
uma passagem existencial desta vida que nos prepara para outra, superando todo tipo de pecado, todo tipo de maldade, todo tipo de treva que não me leva para a luz de Cristo. E cada um examine sua consciência, e cada um coloque sua consciência diante de Deus, porque é diante dele que você vai se apresentar no dia do julgamento, no dia da sua passagem, no dia da sua Páscoa. Todos nós teremos uma Páscoa definitiva. Esta é a celebrativa, a litúrgica, que atualiza a nossa vida, pela fé nos anima, nos fortalece, nos encoraja, nos anima, nos faz sentir o fogo do Espírito Santo que nos ilumina, o ressuscitado que faz arder nosso coração quando escutamos sua palavra. Páscoa litúrgica que atualiza o grande mistério fundante da nossa fé. É a noite mais importante, ontem e hoje, vigília e domingo de Páscoa. Não tem outra festa maior na igreja senão essa. As outras depois vão derivando de acordo com a importância, a natividade do Senhor no Natal, as festas de Maria Santíssima, dos Santos, solenidade de Santíssima Trindade, Corpus Christi. Vamos celebrar várias delas. Mas esta é a mãe de todas as festas. Esta é a mãe porque é a base, é o principal para que a igreja tenha vida. Então que esta Páscoa traga vida a todos nós, que nós renovemos a nossa vida pela fé e que a Páscoa aconteça verdadeiramente, existencialmente, no coração de cada um e de todos nós. E sejamos como católicos, como paróquias, testemunhas desta verdade, como disse São Pedro na primeira leitura. Nós experimentamos, ele nos constituiu testemunhas da sua ressurreição. Eu, você, fomos batizados, hoje fomos aspergidos, renovando este batismo, esta fé, para isso, para ser testemunha do ressuscitado. E quem é testemunha do ressuscitado é quem vive na luz de Cristo, na paz de Cristo, no amor de Cristo, na verdade de Cristo, na igreja de Cristo, nele, com ele, por ele e nunca sem ele. Nós devemos viver esta Páscoa, porque o mundo não entende assim. O mundo, pobrezinho do mundo que nós vivemos. Certa vez Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo, porque o mundo só compreende a Páscoa do água com açúcar, do coelhinho da Páscoa, do ovinho da Páscoa, do presentinho, do oba-oba, e não sei lá mais das quantas. Se bem que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, num princípio tinha sentido alguns símbolos da Páscoa, que para nós hoje é o cordeiro imolado, é o círio pascal, é o pax, é a vela que reluz e que dissipa as trevas. Mas num princípio a igreja era perseguida e ela não podia falar de Jesus, e ela não podia usar os símbolos, e ela não podia celebrar publicamente. Aí os cristãos escondidos, porque não podiam testemunhar publicamente a sua fé, aí davam um ovo de presente. Por que o ovo? Porque o ovo era todo fechadinho e dentro tem uma vida, tem vida aí dentro. Então quando dava de presente um ovo, estava dizendo: é a Páscoa, Jesus está vivo. Depois o comércio entrou, aí passou a dar ovo de ouro, ovo de não sei mais das quantas, ovo de chocolate, ovo light, ovo isso. Mas é uma coisa comercial, que foi pegando o que o mundo já vivia, o mundo cristão, depois misturou tudo, e esta avassaladora compreensão mundana de que tudo que é do mundo tem que entrar dentro da igreja, quando deveria ser o contrário. Cristo morreu e ressuscitou e nos constituiu discípulos de sua, testemunhas de sua ressurreição, para que nós convertamos o mundo. Não é para trazer o mundo para cá, não é para trazer os costumes do mundo para cá, não, porque isso já tem abundante lá fora. É só sair em qualquer esquina, você vai encontrar tudo que o mundo oferece, mas a igreja só pode lhe oferecer o que lhe é a sua missão dada pelo Senhor: o Evangelho, o amor, a paz, a justiça, a verdade, a comunhão, a fraternidade, a justiça do seu Evangelho. Isso o mundo não dá porque não conhece, mas nós devemos dar porque conhecemos. E ai de nós se não dermos isso ao mundo.
E ai de nós, se brincarmos com esta responsabilidade de vivermos a Páscoa e de sermos cristãos. Ai de nós, se não sofrermos por Ele. Ai de nós, se não iluminarmos o mundo e a nossa família. Ai de nós, se a luz de nossa fé não iluminar os costumes do mundo e ao menos ao nosso redor, na nossa convivência, transformarmos este mundo, desculpa a expressão se é forte, mas que está se tornando mais cão do que cristão. Quando crianças são assassinadas, professores são assassinadas e outras coisas mais que não dá para propagar aqui nem dizer, que às vezes até desperta, não é? O mal a gente tem que tratar assim, com uma certa indiferença, mas sempre procurando arrancá-lo como se arranca o mal pela raiz e não adubar o mal, e não incentivar o mal. Isso só é possível, meus irmãos, quando nós vivemos pelo bem, quando nós vivemos pelo crivo da fé, pelo crivo do Evangelho e da Palavra de Deus. Páscoa, vida nova. Desculpem, perdoe-me se eu me demoro e se eu me prolongo, mas é o desejo de tocar o coração de cada um e de todos vocês, de dizer assim: viva a Páscoa de Cristo unidos a Ele. Vivam assim. Tenham esta primícia como verdade. Volte para casa pensando e dizendo: como é que eu vou pôr em prática a luz de Cristo? Tenho a luz de Cristo em mim, devo fazer-a brilhar. Como? E cada um se perguntando, sem precisar dizer a mim, sem precisar dizer ao mundo, mas no silêncio, no anonimato, lá no silêncio da sua fé, procure ser uma testemunha fiel, buscando as coisas do alto e testemunhando Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Olhando para o relato do Evangelho, nós vimos Maria Madalena, no primeiro dia da semana, que é o domingo. Ela foi ao túmulo, o túmulo estava vazio. Nós não precisamos de explicações lógicas, nem matemáticas, nem tampouco históricas e muito menos culturais, se existiu ou se não existiu a ressurreição do Senhor. Não é para provar, para que se entenda assim como se entende um processo de fazer um bolo que tem cada passo numa receita, ou como as ciências exatas assim nos mostram. Não, basta crer, basta confiar, basta dizer: Senhor, eu quero sentir a Tua força em mim, eu quero que a minha vida seja revestida da Tua graça. Vem tocar em mim, vem motivar o meu coração, vem fortalecer a minha fé, vem trazer ânimo, vem trazer paz. Vem, Senhor, invoque-o com fé e com confiança, e Ele virá, e você sentirá pela fé. Agora, se você ficar com mimimi, mamamamamamá, e depois brincar de ser cristão, e ser um cristão negligente, e ser um cristão sem oração, um cristão sem amor, um cristão sem justiça, um cristão sem paz, um cristão sem verdade, um cristão sem assiduidade no culto e no templo, um cristão que não lê a palavra, um cristão que não conhece o catecismo, um cristão que não ama a liturgia, um cristão que só assiste, mas que não vive aquele mistério, então você de fato nunca vai compreender. E por mais que falemos e por mais que justifiquemos, nunca vai convencer. O ressuscitado é uma experiência, é uma pessoa que morreu e que está vivo, e que disse que estaria dentro de quem nele crê, dentro de quem confia nele. É assim que o cristão deve se sentir. Eu sinto arder no meu coração a presença do ressuscitado. Vamos ver próximo domingo. Não ardia o nosso coração quando ele nos revelava as Escrituras? A palavra de Deus, meus irmãos, deve mexer conosco. Termina o Evangelho, dizia assim: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Agora eles puderam compreender, porque viram, porque sentiram, comeram com ele, cearam com ele, e isso é possível também para nós. Vimos o Senhor ressuscitado pelo véu do Círio Pascal, pelo véu do sacramento, pelo véu da palavra, pelo véu da comunidade reunida, mas no coração sentimos profundamente arder a presença dele entre nós. Que a Páscoa seja tenaz em nos libertar do pecado e do mal, que a Páscoa seja real e não somente em meras palavras,
e não somente em falsas felicitações que muitas vezes podemos correr o risco de dizer Feliz Páscoa para lá, Feliz Páscoa para cá, mas o coração duro, mas o coração com rancor, mas o coração intrigado, mas o coração fazendo maldades, buscando destruir, buscando competir, buscando o que agrada ao mundo e não o que agrada a Deus. Não diga Feliz Páscoa se isso não vier verdadeiramente do íntimo do seu coração, se não for fruto de sua fé, se não for fruto de sua intimidade com nosso Senhor, será somente falácias. Mas se você tem intimidade com nosso Senhor, talvez você nem diga Feliz Páscoa, mas faz com que o outro viva esta Páscoa e que ela seja feliz. Assim seja. Amém.